Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje nós estamos vendo o segundo Pedro, nós veremos hoje o terceiro capítulo de segundo Pedro. A hora se aproxima, cuidado para não ser enganado. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 3 de 2 Pedro para você fazer essa leitura prévia antes de nos ouvir. Sabendo que, como já dissemos, essa epístola foi escrita para encorajar os cristãos perseguidos e confusos a permanecerem unidos em sua fé. Como diz o pastor Orcélio, unidos e edificados, faremos uma grande obra ao Senhor. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores, localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, Norte, em Taguatinga Norte. Aproveite aí nesse momento que você está no canal de vídeo da Semeadores, da igreja Os Semeadores, e inscreva-se no nosso canal, já clica no sininho à sua esquerda. Todos os dias um vídeo novo, então já dê o seu like aí, nos ajudando. Pedro continua a exortar e a advertir quanto aos escarnecedores e os seus escárnios, que andam segundo as suas próprias paixões, esses escarnecedores, e zombando de nós, cobrando a promessa da vinda de Cristo Jesus. Pedro, com uma sabedoria celestial, vinda do Espírito Santo de Deus, traz a lembrança a criação dos céus e da terra, a mente deles, lhes falando que já de longo tempo há os céus e a terra. E não é verdade que esquecemos disso, bem como esquecemos que já veio o juízo sobre o homem com o dilúvio, que já veio o Messias e que já se cumpriu tudo o que nas Escrituras se diz dele e por que haveria de ser diferente nos tempos atuais. Sempre aí nós temos a história para nos confirmar os acontecimentos. A hora se aproxima e devemos estar cuidadosos para não sermos enganados e entrarmos no jogo do adversário. Nós estamos entrando agora na quinta parte, a verdade sobre o retorno de Cristo. São 16 versículos. Pedro explicou que o retorno de Cristo é certo. Nós aguardamos, tanto é que todos os vídeos aqui produzidos pelo nosso canal, a última palavra é Maranata, que é uma invocação. Ora, vem, Senhor Jesus. Ainda que muitos afirmem que não irá acontecer. Deus tem adiado esse retorno por causa de sua paciência, mas ele não irá adiar para sempre. Dos versos 1 ao 16, veremos a verdade sobre o retorno de Cristo. Pedro voltou-se para uma apresentação positiva de certos ensinamentos com respeito ao retorno de Cristo. Sua argumentação se divide em 3 partes, das quais nós veremos a primeira. Agora a reiteração, veremos todas elas, mas começaremos pela primeira, que é a reiteração do propósito de Pedro, versos 1 e 2. Pedro revelou nas suas intenções de relembrar aos seus leitores alguns ensinos cristãos básicos, mas essenciais. A primeira epístola pode perfeitamente referir-se a 1 Pedro. Se é assim, isso significa que os destinatários de ambas foram os mesmos. Se 1 Pedro está em vista, a lembrança em questão era provavelmente o interesse geral de Pedro, o qual está plenamente evidente em ambas as epístolas, que seus leitores vivessem vidas santas dignas do Evangelho. Pedro relembrou a sua discussão nos versos 16 aos versos 21, no capítulo 1, versos 16 a 21. A certeza do retorno de Cristo, dos versos 3 ao 10. Os falsos mestres questionavam se Jesus iria voltar mesmo. Nessa sessão, Pedro se opôs aos pontos de vista deles. Como já dissemos, os últimos dias são considerados todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, a primeira vinda que ele veio e a segunda que nós estamos aguardando, tudo isso são os últimos dias. Seria interessante que fosse lido o artigo teológico O Plano das Eras, que está localizado em Hebreus 7, que vai falar a respeito disso. Esse artigo teológico você encontra na Bíblia de Estudo de Genebra, a qual nós recomendamos que você adquira aqui pela Semeadores. Alguns poderão questionar, dizendo onde está a promessa da sua vinda. No verso 4, com base na demora do retorno de Cristo, os falsos mestres concluíram incorretamente que ele nunca voltaria para julgá-los. Pedro retratou os argumentos deles com evidência irônica de que os últimos dias já tinham de fato acontecido.
ou estavam acontecendo. Pedro, no verso 4, faz uma referência aos antepassados do Antigo Testamento. Jó 6:31, Atos 3:13, embora muitos interpretem isso como uma referência à morte das pessoas pertencentes à primeira geração de cristãos, principalmente os primeiros líderes cristãos como Estevão. Qualquer que seja o caso, os falsos mestres argumentavam que Deus nunca havia interrompido a história e que nós deveríamos então esperar que ele fizesse isso no futuro, na segunda vinda de Cristo. Contra a negação dos falsos mestres de que Deus interferia na história, Pedro citou a criação e o dilúvio como principais envolvimentos ou exemplos do envolvimento e a intervenção de Deus no processo histórico. Deus criou a terra primeiro pela separação das águas em duas partes principais, sob o firmamento e sobre o firmamento. Gênesis 1, versos 6 e 7. E depois juntou as águas debaixo dos céus num só lugar. Deus deu o comando criativo pela sua palavra e também interveio na história desde o seu início. Os céus e a terra passaram a existir somente após ele ter ordenado isso. Nessa passagem, verso 6, Pedro dividiu a história do mundo em três partes. O mundo daquele tempo, da criação ao dilúvio. Deus também interferiu em julgamento com o dilúvio. O mundo atual, dos céus e da terra, verso 7. O mundo vindouro, com um novo céu e uma nova terra, verso 13. O que Pedro queria enfatizar era a intervenção divina ocorreu no início e nos últimos dias e também nos dias do dilúvio. Portanto, não temos razão para duvidar de que irá acontecer novamente no retorno de Cristo. Reparem que a mesma palavra divina criou o mundo e trouxe julgamento no tempo do dilúvio, quer manifestada pela água ou pelo fogo. A função da palavra toda poderosa de Deus na criação, no dilúvio e no julgamento final é enfatizada. Pedro via Sodoma e Gomorra como o protótipo do julgamento final pelo fogo. Embora esse retrato de um inferno escatológico e cósmico seja único de Pedro, a ideia do julgamento divino pelo fogo é comum no Antigo Testamento e é encontrado também no Novo Testamento. Essa passagem refere-se ao dia, a um dia ser comparado com 1000 anos, e Salmo 94, no qual ela é baseada. Às vezes são citados de maneira implausível para apoiar a teoria segundo a qual, quando um dia é mencionado na profecia bíblica, ele significa literalmente 1000 anos. O Salmo 90 foi escrito por Moisés, tem até o versículo 12 que diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações sábios. Porém, o objetivo de Pedro era simplesmente afirmar a soberania de Deus por todo o tempo e para declarar a perspectiva de Deus quanto ao tempo diferente radicalmente da perspectiva do homem. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns considerando-a demorada. Pelo contrário, ele é muito paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro queria que seus leitores cristãos percebessem que a demora no julgamento divino era um sinal da paciência e da misericórdia de Deus com respeito a eles, particularmente com respeito aos cristãos no meio deles, que haviam sido confundidos e desviados pelos falsos mestres. Observe que a extensão da palavra todos está qualificada pela palavra convosco. O motivo pelo qual Deus adia o julgamento é o fato de que ele deseja que não somente o seu povo chegue ao arrependimento, mas as pessoas do mundo em geral. Não é da vontade de Deus que alguns de seus eleitos pereçam. Pedro reafirma no verso 10 que o dia do Senhor nos virá como um ladrão. Obviamente para os que não o esperam ou desprezam seu aviso. Esta é mais uma metáfora do próprio ensino de Jesus, Lucas 12, 39 e 40, que transmite o caráter inesperado do acontecimento. Então, para os que não estão aguardando mesmo, ou que aguardam, mas não são vigilantes, ele virá como um ladrão. Mas para aqueles que estão atentos, aí sim, eles não vai vir como um ladrão, não. Embora a igreja celebre a vitória de Deus semanalmente no dia do Senhor, Pedro tinha em mente aqui o tempo da intervenção divina escatológica e do julgamento, um dia que o Senhor destruirá todos os seus inimigos e recompensará o seu povo, que é o que nós aguardamos. O próprio ímpio terá o seu fim e não mais será achado na face da terra, aquele que pratica corrupção, engano
que se desvia de Deus, que não se importa em ter conhecimento de Deus. Ao dizer e afirmar que os céus desaparecerão como um grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo o que nele há será desnudado, Pedro está usando uma linguagem que lembra as palavras do Antigo Testamento e de Jesus. Elementos em grego, stoicheia, um termo usado para os elementos que compõem o mundo de acordo com os antigos: terra, ar, fogo e água, os corpos celestiais tais como o sol, a lua e as estrelas, os seres angélicos com poderes sobre a natureza. Muitos intérpretes são favoráveis à segunda visão ou a uma combinação da segunda com a terceira. O texto grego para essa frase de que a terra e as obras que nela existem serão desnudadas ou serão atingidas é ambíguo. Possíveis interpretações incluem uma referência à terra e à história humana, sendo atingidas antes do olhar do julgamento de Deus, uma referência à destruição da terra pelo fogo, uma afirmação de que a terra e tudo que nela há será destruído de um modo que não é especificado. A forte nota judicial do contexto favorece a primeira visão, ainda que uma combinação da primeira com a segunda também seja possível, especialmente por causa da associação comum entre julgamento e fogo. As implicações do retorno de Cristo, dos versos 11 aos versos de número 16. A certeza do retorno de Cristo não era uma mera teoria para Pedro. Ele se voltou imediatamente para algumas implicações práticas desse ensino. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O dia de Deus é uma expressão incomum, equivalente ao dia do Senhor. As expressões dia do Senhor e dia de Deus, usadas em conjunto com a segunda vinda de Cristo, indicam a elevada cristologia de Pedro. Aquele que vem não é ninguém menos que o próprio Deus. O apressando a vinda do verso 12 pode ser às vezes interpretado ou traduzido como esperando com ansiedade. A palavra aqui grega, geralmente tem um significado de acelerando. O tempo da vinda de Cristo está determinado pelo decreto eterno e imutável de Deus, assim como todas essas coisas. Todavia, nós caímos no fatalismo não bíblico, a menos que também olhemos para esse acontecimento do ponto de vista das interações das segundas causas humanas na providência de Deus. Nesse nível, muitos fatores podem apressar ou retardar o retorno de Cristo. Pedro já havia explicado que a demora de Deus é misericórdia, e indicando que a salvação de todos os escolhidos é um fator relevante. Outros fatores incluem a oração e a obediência. No retorno de Cristo, as bênçãos e os julgamentos finais virão. Por essa razão, os cristãos deveriam fazer tudo o que podem para apressar esse dia, para apressar a vinda desse dia. De acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas maravilhosas, devemos nos empenhar para sermos encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Devemos ter em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, verso 15. Mais do que desprezar a demora do retorno de Cristo, nós deveríamos honrar Deus pela sua paciência. Pedro, nos versos 15, atesta a palavra de Paulo como palavra de Deus quando ele faz referência a ele dizendo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso equivale a uma afirmação da inspiração divina das cartas de Paulo. Paulo entendia e explicava que a consumação do reino era um acontecimento separado da primeira vinda de Cristo. Essa compreensão veio do Espírito Santo. Pedro, no verso 16, considerava as cartas de Paulo como pertencendo à mesma categoria dos escritos inspirados e dotados de autoridade do Antigo Testamento, em harmonia com as próprias reivindicações de Paulo quanto à autoridade apostólica. Chegamos agora na conclusão, versos 17 e 18, já estamos encerrando o segundo livro de Pedro, a segunda epístola. Pedro concluiu com algumas exortações e uma bênção. Ele encerrou a epístola com um encorajamento final e uma bênção. Portanto, amados, diz Pedro, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, ou dos insubordinados ou falso-mestres, que são caracterizados como pessoas que ignoram todos os limites morais, e não percam sua firmeza e caiam. Que Pedro
descrever uma queda no engano mais do que na condenação, indica que firmeza refere-se ao firme fundamento na sã doutrina e não à salvação, ainda que certamente algumas doutrinas falsas ou falsos evangelhos conduzam em última instância à condenação, verso 16. Por contraste, embora uma compreensão correta do evangelho não garanta a salvação, ela é o modo normal pelo qual Deus trabalha para salvar pecadores. Pedro encerra com uma bênção de que seus leitores cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse conhecimento é a experiência progressivamente mais profunda de Cristo e a compreensão da sua verdade que deveria caracterizar toda a vida dos cristãos. A Ele seja a glória é uma afirmação que pressupõe a divindade de Cristo. É notável pela atribuição direta da palavra da glória a Cristo Jesus. Confira aí também Apocalipse 1, versos 5 e 6. A glória pertence a Cristo, tanto agora quanto ao longo do dia eterno, o qual reinará quando Ele voltar novamente. Versículo 1 de 2 Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. E o último versículo dele é o versículo de número 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós não podemos ser como os que dormem, mas como os que estão esperando, aguardando e apressando o dia da vinda do Senhor, e acautelados para não cairmos em seus erros. Vamos crescer mais um pouco? Cresçamos, pois, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu dia. Amanhã estaremos aqui com a primeira epístola de João. Nós estaremos vendo aqui o primeiro capítulo da primeira epístola de João. Nós veremos esse capítulo de João, que tem o título Jesus é Deus, a luz do mundo. Jesus é Deus. Primeiro capítulo de João, de 1 João, né? Jesus é Deus, a luz do mundo. Amanhã, fica aí, confira. A parte escrita aí está em jamaisdesista.com.br, confere lá o texto para você também fazer estudos e aprender e desenvolver cada vez mais. É a nossa loja virtual, semeadores.com.br. Tem muitos artigos teológicos que estão citados aí que você encontra na Bíblia de Estudo de Genebra. Eu sempre tenho aqui comigo a Bíblia de Estudo de Genebra, que nós temos os artigos teológicos. Eu vou ver aqui, acho que eu citei um de Hebreus 7, né? Deixa eu ver aqui. Hebreus 11. Ó, o plano das eras. Esse eu citei hoje aqui. O plano... Esse é um artigo teológico, o plano das eras. Aqui está ele completo. A Bíblia de Estudo de Genebra. Você adquire aqui conosco na Semeadores, na nossa loja. O nosso programa de rádio, radio.semeadores.com. Programa Momento Missionário às 15 horas com o pastor Johnny Ramos, toda quarta-feira. Fique com Deus e, como dissemos sempre, Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.